Olá, amigos, boa tarde. Hoje é 27 de abril, aproximadamente 17 horas, e estamos fazendo um conjunto de vídeos, mais uma vez, para trazer até vocês informações relacionadas às medidas que estão sendo propostas pela BRAP ao CNPC e também para atualizarmos vocês sobre as medidas que a Petrobras tomou de forma unilateral com relação à AMS. Já fizemos o primeiro vídeo falando inicialmente sobre esses temas e também atualizando sobre o andamento das questões relacionadas ao novo formato de pagamentos dos déficits 2015 e 2018 do Plano Petro-Zoom. Então, o que é exatamente as medidas emergenciais que a ABRAP estaria solicitando para que o CNPC as adotasse. Diz a ABRAP o seguinte: diante das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus a vários setores econômicos, o governo ainda, ou melhor, essa é a resposta do governo ao que a ABRAP propôs, né? O governo avalia a possibilidade de suspensão temporária da contribuição ordinária de patrocinadoras pelos fundos de pensão ou ainda permitir o resgate de 10% das reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores, caso a crise se intensifique nos próximos meses. Essas são três propostas diferentes, né? A suspensão temporária da contribuição pelas patrocinadoras, permitir o resgate de 10% das reservas para os aposentados e pensionistas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores resgatados. Todas, no nosso entendimento, são medidas temerárias e que a própria CNPC considerou que trariam bastante dificuldades e que seriam inadequadas apesar do momento. As propostas foram debatidas em reunião extraordinária do Conselho Nacional de Previdência Complementar, famoso CNPC, o qual reúne representantes das entidades patrocinadoras, participantes do governo, na última sexta-feira, no dia 24/4, mas havia dúvida se esse seria o melhor momento para adotar essas medidas. Como dissemos antes, essas medidas surgiram por proposta da ABRAP e, entre outras propostas, as medidas são um total de 19, salvo engano, ou 29, mas essas são as que trazem maior relevância, maior impacto. Portanto, as propostas deverão ser avaliadas daqui a 2 ou 3 meses, quando é esperado que o pior da crise tenha passado. Nós também esperamos que passe antes. A crise que se refere ao CNPC é a pandemia do coronavírus. Na sexta-feira, 24/4, o CNPC autorizou que a Previc prorrogue o prazo para que as entidades apresentem a documentação obrigatória. Essa documentação diz respeito à prestação de contas que as entidades de previdência privada são obrigadas a apresentarem à Previc todo ano. Então foram prorrogadas essas medidas em função de tudo o que está acontecendo. Ainda segundo o subsecretário de Previdência Complementar da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Paulo Vale, antes de serem aprovadas medidas como suspensão de contribuição ordinária dos planos de contribuição definida, CD, e contribuição variável, CV, em fase de acumulação, é preciso analisar o impacto das ações já adotadas pelo governo. São elas, a saber, do incentivo ao crédito ou recomposição salarial dos trabalhadores em caso de redução da jornada e salário, por exemplo. Então, também vemos aqui que o nosso plano, é um plano BD, não estaria contemplado por essa medida. Nós entendemos que, felizmente, nós não queremos ser contemplados por essa medida que, ao ver da maioria das pessoas que entendem do assunto, só trará benefício exclusivamente para as patrocinadoras, pois teremos que, em futuro muito breve, pagar por ela.
Então, não adianta nada. Se nos dessem esse dinheiro com bonificação, nós aceitaríamos de bom grado, mas como não é uma doação, e sim uma postergação do pagamento com cobrança de juros e correção monetária depois, nós agradecemos e preferimos o que estamos recebendo hoje. Diz o CNPC que está monitorando o mercado, acrescentando que novas medidas precisam ser 100% alinhadas com o que já foi apresentado pela equipe econômica. Vale, o presidente, afirmou que nas duas últimas reuniões extraordinárias do CNPE, a suspensão de contribuição ordinária dos patrocinadores foi debatida com bastante preocupação. Segundo ele, foram feitos estudos sobre o impacto, mas o governo não quer incentivar o saque de recursos num período em que os ativos do fundo se depreciam bastante ou que a realização do investimento seria um momento ruim com a materialização de perda. Trocando em miúdo, significa dizer o seguinte: vender o que eu tenho hoje de ações ou ativos é realizar prejuízo, ou seja, vou ter que vender abaixo do mercado e vou levar prejuízo. Se as minhas ações valiam 1 bilhão, provavelmente hoje com a desvalorização estão valendo 750, 800 milhões. Então estaria realizando um prejuízo de 200 milhões. Temos que entender de forma correta o que é dito nas entrelinhas e às vezes não está tão claro e aparentemente traz um alívio, mas que não é verdadeiro, né? E assim diz, na continuidade, né, o ex-diretor superintendente da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e hoje consultor, José Roberto Ferreira, que entende que as medidas possam dar um alívio financeiro que está sendo discutido para patrocinador e paciente, mas existem medidas mais eficazes que suspensão de contribuição pelo patrocinador, frisou o José Roberto Ferreira, dando um exemplo, a possibilidade das empresas patrocinadoras pegarem créditos junto ao fundo, dando como garantia debêntures. É uma boa proposta. A própria patrocinadora pegar dinheiro emprestado com um fundo, por que não? Se a Petrobras está precisando de grana, a Petros pode emprestar essa grana e, como qualquer outra entidade faria, e ganhava a Petrobras, ganha Petros. Vamos dar continuidade. Se aprovadas, as medidas sugeridas tinham a previsão de serem facultativas, lembrou o presidente da ABRAP, Luiz Ricardo Marcondes Martins. Vai saber porque o ilustre Luiz Ricardo Marcondes Martins acha que isso é uma boa. Cada entidade teria que fazer um estudo técnico e, caso adotassem, deveriam comunicar à Previco, segundo ele. Segundo nós, ele sequer deveria ter proposto essa falta de decoro para o CNPC, né? A ABRAP deveria se ater a coisa bem mais importante do que ficar propondo coisas que iriam beneficiar exclusivamente as patrocinadoras, não trariam lucro algum para os patrocinados. Aliás, a ABRAP é representante das patrocinadoras, né? Estudo realizado pela associação ABRAP apontou que a suspensão das contribuições ordinárias para os planos de contribuição definido ou variável não impactaria a liquidez do sistema. O CNPC achou diferente e o Ministério da Economia também. Quem será que tem razão? Apesar dos pesares, nós preferimos ficar com o Ministério da Economia, que são entidades apartidárias e não representam nenhum outro segmento envolvido, né? A legislação atual já permite que fundações fiquem 90 dias sem recolher contribuições, mas deverão pagar juros e multas por causa disso. Já há caso de entidade que suspendeu as contribuições no momento, mas por uma previsão em seu regulamento, o que não é o caso da maioria, segundo Martins. Pois é, vejam só. Já existem precedentes, então talvez o ilustre presidente da BAP tenha ou esteja querendo fazer um favor a esse ilustre senhor presidente dessa entidade e
um desfavor a todas as outras que não pediram absolutamente nada. Aí dá-se um exemplo que a Metros, dos metroviários de São Paulo, permitiu que os participantes de um dos seus planos poderiam reduzir ou até zerar contribuições por 4 meses até agosto. A cobrança será retomada automaticamente a partir de setembro, com os percentuais vigentes em abril, informou o ilustre presidente da ABRAP. Ora, se você está num desses planos, o plano CV ou CD, tudo bem, mas não no nosso plano. O nosso plano não faz nenhum sentido, aliás, não faz mesmo. Muito cuidado, como diria o Ibrahim Suede, cavalo não desce escada. A ABRAP gostaria de ver essas medidas implementadas, mas respeitamos e entendemos as razões de posicionamento do governo. Mas precisamos, como qualquer segmento de mercado, de medidas emergenciais que possam, até pelo lado operacional, desonerar o dia a dia das entidades, disse o presidente da associação. Que tal, senhor ilustre presidente, como cortar gorduras onde elas existirem? Que tal fazer uma gestão por meio de medidas de gestão de risco e avaliar melhor onde se coloca o dinheiro? Existem muitas outras formas de se trazer benefício às entidades e às patrocinadoras e patrocinados do que simplesmente parar de pagar. O cobertor é curto, você vai cobrir uma parte do corpo, mas vai deixar ou a cabeça ou as pernas de fora. E no caso das fundações, em particular da Petros, que está com um déficit bilionário, nós não gostaríamos que isso acontecesse e não queremos que isso aconteça, e assim entendem também os conselheiros eleitos e o conselho de administração, e esperamos que a Petros por inteira. Alô, alô, ao nosso caro presidente da Petros, muito atenção que cavalo não desce escada, e essa medida que a ABRAP propõe são muito boas para a ABRAP, que não é fundo de pensão, mas para a Petros não são. Parte do mercado era contra a flexibilização das regras, como a questão do resgate, contribuições, mesmo as ordinárias, ou a possibilidade dos fundos de pensão poderem emprestar um percentual maior do seu patrimônio para participantes. Não é o fato de o plano ter liquidez disponível que justificaria o resgate, disse um executivo especialista de fundo de pensão. Não vamos entrar em detalhes porque isso está um pouco além da minha compreensão. Além disso, considerando o ambiente atual, crescem as expectativas de aumento de inadimplência e os empréstimos dos fundos de pensão aos participantes são considerados uma opção de investimento de acordo com a regulação. Assim, não faria sentido para o gestor aplicar estes recursos se tem um maior risco de não os receber de volta, completou o executivo. Estamos de acordo. Se temos colegas pendurados aí em empréstimos com as nossas entidades, com a Petros, que tal suspender o pagamento desses colegas e voltar a cobrar no momento mais oportuno? É muito mais inteligente. Aliás, parabéns para a Petros, porque a Petros já fez isso. Não precisou ninguém mandar fazer, porque felizmente isso já foi feito. Os fundos de pensão já vinham passando por um momento de adaptação ao cenário de juros mais baixo e redução das metas atuariais. Nós acabamos de fazer isso graças ao superávit que tivemos em 2019. Com o choque nos investimentos, encaram mais uma crise. Nada precisa ser feito no momento. Se continuar o mesmo patamar de bolsa ou até mais baixo, qualquer exigência adicional de participantes para equacionamento de déficit só será feito em janeiro de 2022. Deus há de permitir que até lá sejam superadas todas as problemáticas econômicas, sociais e políticas que estamos vivendo. É possível aguardar o que vai acontecer, disse o ilustre presidente da CNPP, lembrando que os mercados podem se recuperar. Nós estamos de acordo e esperamos que isso aconteça. Segundo o subsecretário, caso permaneça a atual situação, os resultados negativos de significativo impacto sobre o plano, especialmente aqueles de benefício definido, no nosso caso,
poderá ser criado um grupo de trabalho especial para analisar eventual tratamento de potenciais déficits de 2020. Estamos de acordo e esperamos que as melhores práticas e medidas sejam adotadas em benefício de todos e não apenas das patrocinadoras. O que queremos é um plano Petros BD ou CD saudável e que contemple a todas as necessidades dos participantes. Muito bem, vamos passar para outro tema, mas vamos passar para um outro vídeo. Como sempre, te convido a dizer se você gostou ou não gostou, faça seu comentário, assine o canal se ainda não assinou e compartilhe esse vídeo com amigos e colegas. Te vejo daqui a pouco no próximo vídeo. Até já!